Quadro Saúde e Prevenção faz referência à Semana Internacional das Pessoas Surdas, realizada entre os dias 23 e 29 deste mês. No programa de hoje, vamos discutir diferentes aspectos relacionados à surdez, como os tipos de perda auditiva, a possibilidade de prevenção, os principais cuidados com a saúde dos ouvidos e os caminhos da reabilitação auditiva. Para isso, a gente conta com a contribuição de dois profissionais que atuam aqui em Montenegro, o otorrinolaringologista Henry de Quadros e também a fonoaudióloga Agar Agnes do Nascimento, que já está aqui conosco. Boa tarde, doutora. Obrigada pela sua presença. Antes da gente dar seguimento, gostaríamos de lembrar que o Saúde e a Prevenção tem o patrocínio da Climed Ocupacional. E antes da gente iniciar com a doutora Agar, a gente vai conferir então a entrevista com o doutor Henry de Quadros. Bom, doutor, primeiramente, obrigada por nos receber. E eu começo perguntando para o senhor quais são os principais tipos de surdez classificados pela medicina. Existem dois tipos de surdez: a congênita, que é aquela que vem desde o nascimento, e a adquirida, que a gente adquire durante a vida. Dentro dessa surdez, tanto a congênita ou a adquirida, existem alguns tipos, que é a condutiva, que a gente chama, quando o problema se localiza entre a orelha externa e a orelha média, e a neurosensorial, que é quando atinge a orelha interna. E ao longo da vida, como é que acontece a perda auditiva? O ouvido, a cóclea, lá tem algumas células que durante a vida vão envelhecendo e vão perdendo a capacidade delas. Então a audição vai se perdendo ao natural, que a gente chama de presbiacusia, que é aquela audição que a gente perde durante a idade, assim, o andar da nossa idade, e com o envelhecimento das células a gente vai perdendo a audição gradativamente. No caso do outro tipo de surdez que o senhor citou, né, de bebês que já nascem com ela, existe tratamento? Qualquer bebê pode se beneficiar desses tratamentos ou existem casos específicos? Não, hoje em dia já existem alguns tratamentos que alguns anos atrás a gente não tinha. Hoje tem os implantes cocleares, tem o próprio aparelho auditivo. Então, dependendo do tipo de surdez, a gente consegue tratar, sim, com certeza. Qual é o papel do teste da orelhinha nesse diagnóstico precoce? O teste da orelhinha é um teste que a gente chama de teste de triagem. Então, a gente faz o exame e aí, se esse teste apresenta algum probleminha, que você nota assim que tem alguma probleminha na audição, a gente vai investigar o porquê dessa perda daí. Uhum. Já voltando assim para o lado dos adultos, o que normalmente gera a surdez nos adultos, a perda auditiva gradual, digamos assim? Tem algumas doenças que podem levar à surdez: diabetes, né, hipertensão, mas a própria idade, assim, se a pessoa também durante a vida dela se expõe a muito barulho, a volumes elevados durante o trabalho, isso também vai prejudicando as células do ouvido interno e leva também à perda auditiva gradual, né? Todo idoso vai ter problemas auditivos? Nem todos. Tem pessoas idosas que têm audição normal até o final da vida e tem algumas pessoas que apresentam perda. Aí tem vários fatores, pode ter um fator genético, o fator laboral que a gente conversou antes aqui, que é o trabalho. Então depende da vida que essa pessoa leva. Ah, o senhor falou na questão laboral, mas tem algumas questões que são atribuídas ao lazer, né, como ouvir música, por exemplo. Tem duas situações. Uma que a gente vê com frequência nas ruas, carros com som alto, aquelas caixas enormes, amplificadas, né? E também a questão dos fones de ouvido, onde a pessoa escuta com um volume bastante exagerado. Esses dois casos oferecem riscos? Esses dois casos oferecem riscos, desde que tu tenha uma exposição prolongada acima de 85 decibéis durante um bom período da vida, tu vai acabar tendo lesão do nervo auditivo e perda auditiva. Nessa questão da música tem uma outra questão que pode levar à surdez, que é o que a gente chama de trauma acústico. Às vezes a pessoa não precisa ter exposição prolongada ao ruído, mas ela passa perto de um barulho muito forte, esse barulho acaba lesando o nervo auditivo e a pessoa fica com a surdez irreversível. Pessoas que praticam tiro, por exemplo, vão dar um tiro perto do ouvido, uma explosão perto do ouvido, acaba levando a perda. E isso a gente chama de trauma acústico, é uma perda de um lado só, normalmente, e de caráter irreversível. Quais são os principais tratamentos ou formas preventivas à surdez adquirida? Bom, o principal, digamos,
tratamento, não chamaria de tratamento assim, mas para evitar seria exposição prolongada ao ruído, né, durante a vida. Isso seria assim a primeira coisa que eu diria assim, evitar exposição muito tempo a volumes elevados. E depois, adquiriu a perda auditiva, teria que ver o tipo de perda auditiva, em alguns casos é cirurgia, que tu resolve o problema. No caso da perda auditiva que a gente chama neurosensorial, que é aquela que pega o nervo auditivo, que é de caráter irreversível, hoje a gente tem os aparelhos auditivos, que evoluíram muito, assim, a tecnologia hoje dos aparelhos auditivos é fantástica, a pessoa volta a ter uma audição normal, e em alguns casos tem um implante coclear também, né, que ajuda muito, inclusive o implante coclear até a gente procura usar assim nas crianças pequenas, assim, desde o início, para elas, por causa da questão da linguagem, o atraso de linguagem, então, da fala, e a gente então procura, nesses casos, tentar o mais precocemente possível colocar um implante, né. Doutor, e como é que a gente percebe que está perdendo a audição? Existem sinais de que isso está acontecendo? Ou é somente quando a gente começa, o quê? Uma coisa que é comum, assim, é a pessoa tá com a televisão em casa, começa o volume da televisão a ficar mais elevado. Então, normalmente, alguém que chega de fora, uma visita, ou um filho, diz assim, ô mãe, ô pai, tá com a televisão muito alta. Esse é um sinal. Às vezes a pessoa não se dá conta que está ouvindo a televisão num volume elevado, para ela tá normal, mas já é um volume elevado. E essa outra questão também. Tu fala assim, o quê, né? E uma coisa que chama atenção é assim, às vezes a pessoa, por exemplo, está conversando com uma pessoa só, ela até acha que está escutando bem, mas ela começa a notar que começa a incomodar ela que está perdendo a audição quando 2 ou 3 pessoas estão conversando e ela escuta, mas não entende. Isso é um sinal de que talvez seja na hora de dar uma olhadinha nessas orelhas. O fato dela falar mais alto também pode ser um indicativo? Pode ser, mas a gente vive numa região assim que culturalmente de italianos e alemães e normalmente eles falam alto, então às vezes o falar alto só não é sinal de perda auditiva. Às vezes é cultura, a gente conversar alto e falar mais gritado, assim, né? Mas o sinal de perda auditiva é essa questão da televisão, pedir para a pessoa repetir de novo o que falou e tal. Como é que a gente pode praticar a higiene do ouvido sem prejudicar a audição, sem causar danos? Não precisa, o ouvido próprio, ele já tem um mecanismo que tem as células ciliadas no conduto externo que trazem a cera para fora, então não tem necessidade de estar limpando toda hora. Se a pessoa tem o costume de usar cotonete, eu diria assim, se quiser usar o cotonete, usa só na entrada do ouvido, não lá dentro, porque lá dentro, assim, o cotonete acaba empurrando a cera para o fundo e aí pode dar problema de audição. Mas esse é um problema fácil de resolver, né? A cera no conduto externo é o problema dos mais simples para se resolver assim. Então o cotonete em si daria esse problema, mas para limpar só na parte de fora, assim. Quais são os principais tipos de problemas que chegam aqui para o senhor no consultório? Os problemas que chegam assim relacionados ao ouvido. No verão, normalmente é otite externa por causa do banho de piscina, que aí dá dor, né? No inverno, as otites médias por causa das infecções de via aérea superior. A pessoa faz uma rinite, faz uma sinusite e acaba levando a otite. Mas na questão da surdez em si, é as pessoas de mais idade, que é a presbiacusia, que é a perda auditiva por causa da idade. Algumas pacientes, em função do trabalho, um barulho elevado, já acabam perdendo a audição, e aí a gente tem que tentar sair fora do trabalho ou usar equipamentos próprios, como EPIs, né, para proteger esses ouvidos. Bom, o senhor tem uma carreira de mais de 30 anos. 30 anos. Como é que o senhor vê a evolução dos equipamentos nesse período? Fantástico, a medicina está sempre evoluindo, né? De 30 anos para... Há 30 anos atrás a gente não tinha a gama de tratamentos que a gente tem hoje, inclusive medicamentosa, até os próprios aparelhos, a tecnologia é fantástica. Antigamente tu só amplificava o volume, hoje o aparelho consegue nas várias frequências equilibrar a tua audição, então a medicina evolui muito rapidamente, assim, a tecnologia é uma coisa fantástica. Doutor, que mensagem o senhor deixa para as famílias que têm algum membro que descobriu que foi diagnosticado com perda auditiva?
qual é o passo a passo, qual é a orientação que o senhor deixa? Orientação é que eu diria assim, ó, não se apavorarem, não se assustarem, procurar o otorrinolaringologista para avaliar essa perda auditiva e ver o tipo de perda para fazer a melhor tratamento possível, assim, a melhor terapêutica. Muito bem, essas foram as orientações, as constatações do Dr. Henry de Quadros. Mais uma vez a gente agradece pelo senhor nos receber aqui. Muito obrigado, Cília. Boa. Agora a gente vai conversar com a doutora Agar, que já está aqui conosco desde o primeiro bloco, acompanhando ali as colocações do doutor Henry. Antes de prosseguirmos, lembramos que o Saúde é Prevenção tem o patrocínio da Climed Ocupacional. Agora sim, doutora, mais uma vez obrigada pela sua presença aqui no estúdio, por trazer mais conhecimento a respeito aí da reabilitação auditiva. A gente gostaria de começar a nossa entrevista, então, perguntando justamente em que casos é indicada a reabilitação auditiva. Bom dia, para mim é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês e falar de um assunto que eu gosto tanto, né? E nos casos, a maioria dos casos de perda auditiva, a gente consegue ter uma reabilitação desses indivíduos que possuem perda auditiva. As crianças, como ouvindo o doutor Henry falando ali, crianças muito pequenas, nós tivemos agora, a gente está tendo agora no Rio Grande do Sul, o bebê mais novo implantado do Rio Grande do Sul, com 6 meses de idade. Que é através do teste do pezinho, que é super importante. Então, eu acho que começamos essa reabilitação e essa prevenção lá no teste da orelhinha, quer dizer. Lá no teste da orelhinha, vendo se a criança, se o bebê tem alguma dificuldade em ouvir. Uma vez detectado, quanto mais cedo procurar, melhor vai ser o desenrolar do desenvolvimento dessa criança. A senhora pode explicar para a gente um pouquinho como é que funciona esse teste da orelhinha? Bom, o teste da orelhinha, ele é feito um dia depois do nascimento. A criança vai, uma sonda minúscula que coloca no bebê, indolor. Muitas vezes as crianças, os bebês estão dormindo, eles permanecem dormindo e através desse teste vai se ver se tem alguma dificuldade na condução do som até a parte interna do ouvido. Caso tenha algum problema num teste da orelhinha, em 10 dias é aconselhado a essa mãe trazer o bebê de volta para refazer essa avaliação, porque a gente pode ter muitos falsos positivos, porque como o bebê está envolto no líquido amniótico, ele está sempre com líquido, pode ser que esse teste positivo de perda auditiva que tenha dado, pode ser só uma questão de ainda não está todo absorvido esses líquidos onde o bebê fica envolvido. E com 10 dias a gente já tem a confirmação. O que a gente tem casos, que eu já peguei alguns casos de crianças que ficou a mãe de voltar em 10 dias e não voltou. Devido a condições, não sei. Hoje em dia, o governo, a gente sabe que a gente tem alguns problemas nessa área de saúde pública, mas o governo tem priorizado atender crianças e bebês com perda auditiva, porque todos sabem da responsabilidade que você pode reabilitar e essa criança pode ter uma vida praticamente normal, né? Se for um caso sério, uma perda auditiva profunda, que não consegue usar aparelho, então vai ser feito o implante coclear. Depois de ser feito várias avaliações, né? A partir do momento que se detecta realmente esse bebê tem problema, são várias avaliações que são feitas, né? Vários exames, e constatando isso, o bebê é levado ou a colocar um aparelho auditivo, se a perda for até uma perda severa, moderada, severa por aí, e se é uma perda profunda, ele é encaminhado para fazer o implante coclear. Então, é muito importante que os pais estejam atentos após o diagnóstico
e que deem o encaminhamento devido. Sim, é super importante, eu acho que é o princípio de tudo, né? É a gente falar dessa importância nessa semana de prevenção à surdez, é de ser detectado o mais rápido possível e ser feita a intervenção o mais rápido possível. Doutora, no caso das pessoas adultas, quais são as etapas do processo de reabilitação? Bom, primeiro, como o doutor Henry acabou de falar ali, né, a pessoa começa assim: "Hã?", né, não ouve direito, e a gente percebe que pode dar, estudos comprovam que pode dar uma depressão, porque a partir do momento que tu não consegue ouvir, tu não interage, a audição é super importante, né. Aí a pessoa começa a não interagir, vai ficando muito quietinha, muito sozinha, não quer estar junto com as pessoas, não quer participar mais de eventos. Aí, o primeiro passo é procurar um especialista, um médico otorrinolaringologista, que vai fazer essa avaliação, procurar um fonoaudiólogo, que vai poder fazer os encaminhamentos necessários, porque, em primeiro lugar, a gente precisa saber de onde vem essa perda. Ela pode ser uma perda que a gente consegue reabilitar, ou pode ser um outro tipo de perda, por isso que é importante demais esse contato com o médico otorrino, que é o que a gente faz ali na nossa clínica, né. A gente encaminha os pacientes, que a perda não é muito definida, nós encaminhamos para o médico para ele avaliar e ver se realmente é caso de aparelho ou é caso de fazer um outro tipo de tratamento. Quando é caso de aparelho, que é o que eu trabalho mais diretamente, nós vamos começar com um teste, né. A gente vai fazer um exame, uma audiometria, né, que é um exame simples, um exame fácil, barato, muito fácil de fazer. Nós fazemos a audiometria e depois nós vamos, decidir para ver qual tipo de aparelho, como vai ser esse aparelho, como é que a gente vai, que que tipo vai ser melhor para ele. A partir do exame, a gente sabe se é uma perda auditiva condutiva ou neurosensorial. E nisso aí a gente já vai, descobrindo. No momento que nós temos esse diagnóstico bem estabelecido, nós vamos fazer o teste. A pessoa vai ficar testando por uma semana, 10 dias, esse aparelho, para depois ela adquirir ou, né, fazer o que é necessário fazer. Esse teste em torno de 10 dias, a senhora colocou. Uhum. Mas o processo de reabilitação auditiva, quanto tempo em média ele leva? Eu sempre digo para todos, e estudos também falam, que para a pessoa realmente se adaptar, em torno de 3 a 6 meses. Esse teste que a gente faz é só para ter uma noção de como é que é o aparelho, como é que, se eu estou me sentindo bem, se é isso que eu quero, porque a gente tem assim, ó, comprovação de que tem pessoas que têm a perda, sabe que tem, e ainda não se conscientizam do uso de um aparelho auditivo, de um dispositivo auditivo. E aí ela fica protelando, protelando. E tem uns que demoram até 4 anos para se conscientizar. Isso pode agravar os sintomas. É muito. E principalmente os sintomas não auditivos, que é o que a gente diz. O ouvido, na verdade, ele só recebe o som. Quem tem o poder de fazer com que esse som seja transformado em significado é o nosso cérebro. E quando se é jovem, você pega um paciente de 18 anos, e às vezes a gente tem o caso, coloca um aparelho, ele fica ótimo. No instante, essa reabilitação, que seria de 3 a 6 meses, a gente consegue ver a diferença e a melhora significativa em muito pouco tempo. Por quê? Porque é um jovem, a parte cerebral dele está mais íntegra, a parte cognitiva está bem, e a audição não é só ouvir, a audição é ouvido, memória, atenção. Com a idade e a demora de procurar esse recurso, a demora de resolver: "Olha, eu preciso fazer alguma coisa", essa demora vai causando, você vai chegar com 80 anos,
a tua cognição, a nossa cognição já não vai ser a mesma de um jovem. Então, o cérebro vai ouvir e vai demorar muito mais tempo para processar esse som. Então, quanto mais se prorroga, pior fica. Doutora, quais são os principais tipos de aparelhos existentes hoje no mercado? Bom, hoje no mercado nós temos os mais comuns, o que a gente mais usa são os RIC, que são aparelhos retroauriculares, né? E que ele só vai o fiozinho. Eu, como sou uma usuária de aparelho, se é muito difícil a pessoa olhar para mim e ver que eu estou com um aparelhinho auditivo, que é um aparelhinho RIC, né? E como nós ouvimos antes com o Dr. Henry, falou com muita propriedade, que hoje em dia o que mais importa nos aparelhos são a tecnologia. Quando eu comecei lá a trabalhar, eles sempre diziam: o aparelho intracanal pequenininho é muito caro. E nós temos também os intracanais, que são aparelhos minúsculos, né, com adaptação imediata, não precisa molde. E também esses intracanais a gente pode usar com customizado, fazer de acordo com a perda da pessoa. Temos também o BTE grande, um BTE maior, que é um retroauricular para perdas auditivas severas e profundas. Então, mas esse menor aqui, que eu mostrei no primeiro momento, é o que mais se usa para a maioria das perdas. Em alguns casos, a gente coloca os BTS para pessoas que não conseguem se beneficiar desse que é mais leve, um pouco menor. E tudo vai depender muito do que, como é que é a vida desse indivíduo. Eu pego uma pessoa que tem reuniões com funcionários, uma pessoa que tem reuniões online. Então, nós temos que investir muito em tecnologia. Pessoas que estão sempre em grandes grupos, porque hoje nós já temos aparelhos, né? Acabei de vir da Espanha, a gente foi numa convenção internacional da marca e a gente tem aparelho que ele tenta, né, o máximo possível com inteligência artificial controlar e captar os movimentos da pessoa. Se tu vira para um lado, se tu vira para o outro, se está numa reunião, numa festa, tu te movimenta. Então, o aparelho capta esses sinais para poder dar uma qualidade sonora boa, para a pessoa ouvir no ruído. Porque a maior queixa não é de ouvir. Por isso que muitas vezes as pessoas demoram para procurar. A maior queixa é não ouvir quando tem ruído. Ou seja, a tecnologia está cada vez mais avançada nessa área também. Com certeza. A gente sempre diz que como Deus não existe, né? Deus fez tudo perfeito. A gente tem é tão lindo o nosso aparelho auditivo todo, a nossa audição natural, né? É composta por ossículos minúsculos, a cóclea, que parece um caracol, o labirinto, né? Até chegar no cérebro é super complexo e lindo. Então, igual, natural não fica, mas está se chegando bem perto, estão se aperfeiçoando cada vez mais para dar uma qualidade de vida. Eu acho que como a gente está tendo assim a nossa expectativa de vida, que antes era em torno de 60, 70 anos, hoje está 90 anos, né? Eu tenho paciente de 100, tenho uma paciente de 104 anos. Então, a gente vai querer também proporcionar, que adianta eu envelhecer sem qualidade? Envelhecer quietinha num canto, que não consegue se comunicar, que não consegue interagir com um neto, com um bisneto. Então, a partir desse momento, eu acho que a coisa mais grandiosa que a gente pode ter hoje é poder fazer essa reabilitação. É um trabalho que eu amo muito fazer, porque ele dá uma satisfação muito grande. Tem gente que chora quando escuta. A gente tem muito disso na nossa prática clínica, né? Doutora, e com toda essa tecnologia, ainda existem casos irreversíveis onde o aparelho não irá funcionar? Tem. A gente tem. Como tudo, nem tudo é perfeito, nós temos casos irreversíveis.
pessoas que têm uma perda profunda, severa, profunda. Tem gente que tem uma perda, por exemplo, hoje você tem uma perda moderada, amanhã você vai ter uma severa, suponhamos. E por algum motivo, por alguma doença, por algum outro problema, acaba ficando com uma perda profunda. Muitas vezes o aparelho não dá mais. Às vezes, essa pessoa é encaminhada para um implante coclear. Em idoso também acontece, mas é muito mais complicado um implante coclear em idoso do que numa criança. Então, a gente vai buscar uma comunicação alternativa, tá? Para que essa pessoa consiga se comunicar. Eu tenho um caso que a pessoa usa os melhores aparelhos, ela vai comprando vários aparelhos. Eu quero um melhor, e por melhor que seja o aparelho, ela não consegue. E não é uma questão do ouvido, não é só o ouvido, é a parte do cérebro que não consegue processar esse som. Então, ela não vai trazer benefício nenhum. Quando a gente percebe isso, com certeza, a pessoa é comunicada, a gente vai tentar uma outra forma de comunicação, né? Geralmente são pessoas que já... Hoje em dia é muito raro a gente ver um surdo mudo, né? Por quê? Justamente porque a gente está se detectando mais cedo, reabilitando essas crianças, né? Essas crianças estão sendo feito terapia fonoaudiológica para elas conseguirem se comunicar e falar. Mas em idosos, quando acontece essa questão da gente não poder mais ajudar, o que mais precisa ser feito também é a orientação para a família. A família fica muito ansiosa, cobra da pessoa que não está ouvindo. Tá com esse aparelho e não ouve, entendeu? Quando a gente consegue alcançar essa família e dizer que não é culpa dele, não é culpa do aparelho, é uma questão do processamento auditivo central que a gente tem. Esse também precisa estar intacto. E alguns problemas, como AVCs, tumores, podem causar essas perdas irreversíveis. E um assunto bem importante que o Dr. Henry colocou, que são as perdas súbitas, tá? Como nós estamos nessa semana de prevenção à surdez, é importante lembrar para todos nós que, vamos supor, você dormiu e acordou sem ouvir. Procura imediatamente um profissional habilitado. Porque a gente pode ser acometido de uma perda súbita, ou porque você foi numa festa, ouviu um barulhão, como ele disse, ou porque veio um tiro, ou porque teve um vírus, uma virose muito forte que atacou o ouvido e a pessoa ficou assim. Se você procura nas primeiras horas, nos primeiros momentos, você consegue reabilitar. Então, às vezes, o médico vai conseguir reabilitar com tratamento à base de corticoide. Faz uma corticoide terapia para terminar com isso, e a pessoa pode não ficar mais com esse problema ou pode até melhorar. Então, tem gente que ficou com uma surdez súbita de um lado só, justamente porque ficou achando, não, vai melhorar. Vou botar um remedinho. Vou fazer alguma coisa. E não procurou o auxílio de uma pessoa que compreende, que sabe o que está fazendo, que vai poder dar o tratamento adequado. Bem importantes dicas, servem para todos nós, né? Porque às vezes a gente não tem o problema, mas conhece alguém que está começando a ter, ou algum familiar até propriamente, né? Doutora, mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui, por trazer essas informações para compartilhar com todos nós. Eu que agradeço, foi um privilégio estar aqui com vocês e vamos seguir firmes na luta contra a surdez. O que a gente puder prevenir, vamos prevenir. Bem, e a gente vai ficando por aqui com mais um programa Estude IBA, lembrando que o Saúde e a Prevenção tem o apoio e o patrocínio da Climed Ocupacional. Nos vemos semana que vem. Tchau, tchau.